está escrito assim, Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar na tua casa, na tua presença, com o objetivo de anunciar o teu reino, o teu evangelho, a tua palavra. De forma específica, nesse culto de doutrinação, rogamos a Ti que pelo Teu Espírito venha alimentar a nossa alma, venha nos instruir, nos ensinar e nos orientar, para que possamos dar e fazer o melhor para os céus e assim Te agradarmos de forma plena e absoluta. Pai bendito e santo, esse é o meu pedido e a minha oração, assim venha, a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Salomão foi o terceiro rei de Israel. Primeiro foi Saul, depois de Davi, Salomão. Os irmãos conhecem a história que um dia Deus aparece a ele em sonho e manda ele pedir o que quisesse. E é notável que o pedido que Salomão faz a Deus não é prata, não é ouro, não é riqueza, não é grandeza, não é fama, não é sucesso, não é prosperidade. Ele pede a Deus sabedoria. E ele pede a Deus sabedoria porque ele tem um propósito, um objetivo. Ele quer governar com excelência o povo de Deus. Ele quer julgar com excelência o povo de Deus. Ele quer saber entrar e sair diante do povo do Senhor, como ele se expressa, esse teu tão grande povo. E quando Deus ouve essa proposta de Salomão, fica tão, se eu posso assim dizer, maravilhado. Obviamente que nada surpreende Deus, mas só para os irmãos entenderem, que diz: Salomão, por que tu não me pediste sabedoria, longevidade, que é muitos anos de vida, não me pedisse paz, nem a morte dos teus inimigos? Porque eu acho que teria um bocado que ia fazer esse pedido, fosse hoje. Mas Deus disse: por que não me pedisse nada disso? Eu vou te dar sabedoria, de forma tal que antes de ti nunca houve igual, e nem haverá igual após a ti. Mas além disso, onde eu vou te dar prata, ouro, paz, prosperidade e muitas bênçãos, eu vou te conceder, Salomão. E assim se cumprindo na vida de Salomão, se tornou rei, realizou grandes feitos e fez o reino prosperar sobremaneira. Ele reina 40 anos em paz, tranquilidade, sem agonia, sem problema. 40 anos, irmão, sem problema, sem guerra, sem briga com ninguém, é mole. 40. Ele fez Israel prosperar de forma tão sobrenatural, que a Bíblia diz que no tempo dele, o mais pobre tinha 2 empregados, obviamente vindo de outras nações, trazido de outra nação. O mais pobre tinha 2 escravos, 2 empregados, o mais pobre. Foi tão tremendo o tempo de Salomão, que a prata era reputada por pedra. Você sabe o que significa isso? Isso significa dizer que se eles fossem fazer calçamento na rua de Jerusalém, Israel, eles faziam com prata, porque a prata era o mesmo valor de pedra. Este era Salomão no reino. Porém, entretanto, mesmo assim, muita gente criticava Salomão. E quando eu falo isso, falo com propriedade, com base bíblica, porque quando Roboão, seu filho, assumiu o trono, as pessoas que vieram para aprová-lo ou não como rei, disseram: alivia o nosso fardo, porque o teu pai, Salomão, o elevou demais. Então algumas pessoas eram desgostosas com Salomão, eram insatisfeitas com Salomão. E Salomão foi informado disso.
A história paralela à Bíblia diz que Salomão foi informado que o povo criticava, que alguém desaprovava o seu reino, que alguém o rejeitava. Para ele tirar a dúvida, a história paralela à Bíblia diz que um dia ele pegou uma roupa de pastor de ovelha, tirou as suas vestes reais, tirou a sua coroa, tirou o seu manto, colocou no canto o cetro, vestiu a roupa de pastor, se disfarçou e saiu pelas ruas de Jerusalém, fazendo uma pesquisa de opinião, um ibope. Logo cedo de madrugada, ainda escuro, ele saiu. E as pessoas não o reconheciam, mas ele perguntava para as pessoas: o que vocês acham da administração de Salomão? Um diziam que era bom, outros diziam que era ruim, outros diziam que era mais ou menos, e cada um tinha uma opinião ou uma expressão com relação ao reinado de Salomão. Uns aprovavam, dizia ele aumenta demais o imposto, ele cobra demais. Outro dizia ele é uma bênção. Um dia eu estava numa luta, eu morava com uma amiga, ela teve um filho, eu também tive. Ela deitou-se por cima do filho, matou, pegou o meu dizendo que era dela. Nós fomos até ele para ele resolver o caso. Ele pegou a espada, disse que ia partir o menino no meio para dar uma banda para cada um. Eu era a mãe, corri, não pode dar vivo o menino para ela, o filho é dela. Ele disse: então você é a mãe. Pense como eu amo este rei. Cada um tem uma opinião, cada um tem uma colocação diante de Salomão. E Salomão sai pesquisar, sai indagar. E de repente ele sai da parte urbana e começa a entrar na área rural da cidade. E de repente ele encontra uma vinha. E no meio da vinha, um lagar. E lá no lagar tem uma donzela pisando uva para fazer vinho. Na verdade não é apenas uma, são várias, mas esta chega logo cedo, é a primeira a chegar. E quando ele encontra esta donzela, que é formosa, bela, sobremaneira, ele pergunta: o que você faz aqui, moça? Ela diz: eu trabalho nessa vinha, neste lagar. Aqui nós fabricamos vinho de melhor qualidade, vinho de primeira. E é porque vocês fabricam vinho de melhor qualidade, de primeira aqui? Porque o vinho que a gente produz aqui, ele vai direto para a mesa do nosso rei Salomão. O vinho fabricado aqui, ele é levado diretamente para o rei. O rei deve beber o melhor vinho e nós fazemos o vinho de maior qualidade aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a história paralela diz que ele olha para a veste da moça e não vê uma mancha de vinho, não vê uma mancha de suco de uva. E ele pergunta: moça, mas eu fiquei curioso, por que é que a sua roupa está tão limpa? Você trabalha aí no serviço que normalmente vai sujar, vai manchar, vai pôr moda na roupa e a sua está tão limpa. Ela disse: está vendo aquele rio ali? Toda vez que o meu vestido é manchado, eu corro até aquela água e limpo o meu vestido. Eu não deixo o meu vestido ficar manchado. Por que, moça? Eu fiquei curioso. Porque essa preocupação. Ora, se o senhor acompanhar o meu raciocínio, o senhor vai entender. Esta vinha é de Salomão. Nem o próprio Salomão que ela estava sabia que a vinha era dele. Essa vinha é do Salomão. O vinho que fabricamos é para o rei Salomão. E a gente está aqui na expectativa de que a qualquer momento ele pode vir aqui para a vinha, ele pode vir aqui para o lagar. E eu disse à moça: eu não quero que ele me veja com as vestes manchadas. Quando ele chegar, eu quero que ele me veja com as vestes puras e limpas. O nosso patrão, o nosso chefe aqui, ele disse que ele pode aparecer a qualquer momento. Por isso, está vendo aquela torre ali?
Pastor, naquela torre ali ficam 2 trombeteiros, porque na hora que eles veem que o rei está vindo, eles vão tocar a trombeta para nos avisar. E é por isso que eu fico vigilante, cuidadosa, para que a minha roupa não fique manchada. A Bíblia diz que Salomão, claro, ela não sabia que era Salomão, ficou tão maravilhado que olhou para ela e disse: moça, eu quero lhe encontrar um segredo. Eu sou o rei Salomão. Ela riu. Ele disse: não, eu estou falando sério, eu sou o rei Salomão. Eu estou aqui disfarçado de pastor, mas eu sou rei. Eu vim aqui disfarçado de pastor, mas eu sou rei. Muitos não vão me reconhecer, nem vão me aceitar, mas eu sou rei. E ele falou com veemência, com segurança, que ela acabou acreditando. E ele disse: eu gostei de você, moça, e eu vou lhe fazer uma proposta e uma promessa. Eu vou voltar para o palácio e depois eu vou vir buscar, porque eu gostei tanto de você, que você será uma das minhas esposas. Porque você nunca me viu, não me conhece, não sabe como eu sou, mas chega logo cedo, pisa a uva, com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto amor para me servir. Você é especial, moça. Eu vou lhe levar para o palácio, eu vou lhe levar para o meu reino. Eu vou para o palácio, vou organizar uma comitiva, vou vir com todos os trâmites legais e vou me casar com você. Você será minha esposa. Aleluia! Ele volta para o palácio, se organiza como falara, para voltar até lá onde estava a moça. Quando as outras estavam chegando, ele já estava indo embora, e as outras perguntaram para ela: quem era aquele rapaz que estava conversando aqui contigo? Ela disse: vocês não vão acreditar, aquele ali é o rei Salomão. Elas riram dela, zombaram dela, fizeram chacota dela. E ela disse: ele falou que vai e depois voltará para me levar, porque ele disse que vai se casar comigo. Elas riram de se acabar, saíram postando, irmão, no Facebook, no Instagram, no Zap, zombando, e aquela resenha. Ele foi, e ela continuou lá, pisando uvas. Quando de repente Salomão sobe na sua liteira. Sabe o que é uma liteira? Não é uma leiteira, não é uma liteira. Liteira é um trono móvel, um trono aonde homens fitness, os místeros olímpicos, pegam e põe no ombro e sai levando Salomão. E com ele vão 12 soldados, os mais belos, os mais alinhados, os mais preparados, com as melhores roupas. E alguém disse que é algo tão tremendo que no cabelo dele, nas tranças que eles fazem no cabelo, são envoltos com papelotes de ouro. Quando ele vem, reluz. E lá vem Salomão na liteira, no trono, 6.000 soldados à direita, 6.000 soldados à esquerda. E lá vem Salomão. E para onde é que ele vai? Vai para a vinha, vai para o lagar, porque ele fez uma promessa. O rei fez uma promessa que iria voltar para buscar a noiva.
ajeita, passa areia para ver se sai, e aquela agonia, e ela estava lá tranquila, sossegada, porque em todo o tempo a sua roupa era branca, era limpa, era alva, era pura, ela não se estressou nem se preocupou porque o rei estava vindo. Aí de repente informaram ao chefe do lagar: o rei está vindo aí, porque ele disse que veio buscar uma noiva. Ele está vindo aí porque vai vir buscar uma esposa. Dentre as moças que trabalham no lagar, ele disse que tem uma que vai escolher para ser sua esposa. Aí as outras entraram em desespero. Pegaram a saia, colocaram para cima do meio da coxa, para Salomão olhar para a grossura da coxa dela. A outra rasgou para mostrar o busto. E cada uma que fizesse uma macaquice, desculpa a palavra, querendo chamar a atenção do rei, mas ela estava lá quietinha, sossegada, enquanto as outras se ajeitavam para lá, se empinava do jeito e fazia assim, se curvava, então aquele negócio todo. Ela lá, porque ela sabia que tinha uma promessa, ela sabia a que o rei tinha feito a promessa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim oculto teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória! Aí lá vem o rei, e aquele alvoroço, e lá está a moça, glória a Deus. A liteira chega, os soldados se enfileiram, o tapete vermelho é desenrolado, e Salomão desce do trono e vai em direção às moças. Glória! Elas ficam espantadas e começam a dizer uma para a outra: mas por que ele não avisou que vinha? Ele nunca veio aqui, e quando veio de surpresa. Aleluia, não, ele já tinha vindo antes. Foi porque na primeira vez ele veio como pastor, e como pastor ninguém reconheceu ele. Aleluia. Como pastor, alguém achou que era simplesmente uma pessoa comum, alguém sem significância, alguém sem valor. Mas ele já tinha vindo como pastor, e alguém zombou dele, e alguém não acreditou, e alguém desprezou. Aleluia. Ele veio a primeira vez, veio como pastor, e como pastor foi rejeitado e desprezado. Mas na segunda vez ele virá, não virá como pastor, virá como rei dos reis e Senhor dos senhores. Será se não foi isso que aconteceu com Jesus de Nazaré, que viera a primeira vez como pastor, foi rejeitado, abandonado, os seus não receberam, pegaram ele, sentenciaram a morte, crucificaram, mataram, morreu ao terceiro dia, ressuscitou, voltou para o céu e deixou a promessa: eu vou voltar para buscar a minha igreja, buscar a minha noiva, a noiva comprada, a noiva lavada, redimida, santificada. Ei, será que eu estou pregando para uma noiva que está esperando o noivo? Eu estou pregando para alguém simplesmente que vem para a igreja para passar tempo, para se distrair, para bater papo? Não, eu tenho para mim que estou diante de um povo que é noiva e que está aguardando o noivo, que está esperando o rei, e a qualquer momento o trombeteiro vai se levantar, vai tocar a trombeta e o rei vai chegar. Aleluia. E desta vez ele não virá como pastor, não, dessa vez é rei dos reis, entronizado, coroado, certo na mão, poder para arrebatar e levar a sua igreja. Aleluia. Para oh glória. Aleluia. Por isso a exigência que o próprio Salomão ele vai fazer, dizendo: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, em todo o tempo
Glória a Deus. No tempo de alegria, mantenha as vestes limpas. No tempo de tristeza, mantenha as vestes limpas. No tempo de guerra, mantenha as vestes limpas. No tempo de paz, mantenha as vestes limpas. Quando tudo estiver dando certo ou quando tudo estiver dando errado, mantenha as vestes limpas. Quando Deus abrir a porta ou fechar a porta, mantenha as vestes limpas. Quando tudo estiver dando certo ou tudo estiver dando errado, mantenha as vestes limpas, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o rei vai voltar. Glória! O Apocalipse diz: bem-aventurados que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para o que tem o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Está lavando as suas vestes ou ela está manchada? Eu preciso lhe dizer isso. Essa mancha não sai com água sanitária Brilux, nem com a Dragão, nem com a Troia. Não adianta comprar o sabão em pó Ala Bem TV, Omo duplação, Omo em pó ou Omo líquido, não adianta. Você pode colocar em um túnel de cloro, não vai tirar a mancha. Essa mancha só sai com o precioso, poderoso, glorioso e imaculado sangue do Cordeiro de Deus, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Glória! Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Aleluia, glória. Entenda o que eu vou falar. Nem eu e nem você está livre de manchar as vestes. Todos nós estamos sujeitos e fadados a manchar as vestes. Mas não se preocupa, o sangue continua jorrando. O sangue continua poderoso. O sangue ainda purifica de todo pecado. Glória! Eu não estou falando aqui de nódia, de caju, nem de leite, de bananeira. Só o sangue. Aleluia! Eu estou falando da mancha do pecado. Bem-aventurados que lavam as suas vestes. Outra tradução diz: bem-aventurado os que guardam os mandamentos. Ou seja, guardar os mandamentos é uma maneira de você lavar as suas vestes. Guardar a palavra é uma maneira de você lavar as suas vestes. Vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado, disse Jesus. Sangue e palavra. Preste atenção no que eu vou ensinar agora. Eu sou curioso e como a minha vocação é comunicação, eu tenho que me informar o máximo possível para ter assuntos, coerência e algo para ensinar para os irmãos com base na palavra, claro. As abelhas que vivem em comunidade chamada de colmeia, ou quando voam enxame de abelhas. A abelha comum, ela vive mais ou menos 45 dias. Abelha comum. Já a abelha rainha,
ela chega a viver de 2 até 5 anos. A abelha rainha. A abelha rainha, ela é a que organiza toda a comunidade, a colmeia. Ela que ordena tudo, organiza tudo, a rainha. Mas ela também não vive para sempre, no máximo 5 anos, que é muita coisa, visto que os demais só vivem 45 dias. Quando a abelha rainha morre, a colmeia não entra em desespero. Ela se preocupa, mas não entra em desespero. Ela vai lá onde estão as larvas ou os filhotes da abelha e começa a alimentá-la com um alimento chamado geleia real. E esse alimento chamado geleia real vai desenvolver aquela larva, aquele filhote, para ser mais claro, e ele vai crescer e vai se tornar a rainha. A rainha, repito, ela é responsável por organizar a colmeia e ela é quem põe os filhotes, ela é quem gera os outros filhos. As outras abelhas é ela, o trabalho dela é esse. É organizar a colmeia e gerar filhos. Seus filhos. É o trabalho dela. Então, aquelas que ela cria viram abelhas. Porém, se escolherem uma e alimentar ela com geleia real, porque só ela pode comer a geleia real, a rainha, o filhote, ela se torna maior que todas e vive 5 anos, enquanto as outras só vivem 45. Então o segredo está no alimento que ela come. Sabe o que foi que Jesus Cristo disse uma vez? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que você, estou falando em linguagem espiritual, se alimentar, vai definir se você vai ser um crente forte ou um crente fraco. Um crente que vai vencer ou que vai ser derrotado, vai depender do que você está comendo. Mas se eu perguntar para você o nome das atrizes, de quantas você vai se lembrar? Dos atores de Hollywood. Eita, chega ali e me enrolou. De quanto você vai se lembrar? Agora, se eu perguntar para você o nome dos apóstolos, de quanto você vai se lembrar? Se eu pedir para você citar 3 versículos da Bíblia, eita, pastor, também, aleluia. É por isso que você está aí capengoso, capengosa, desanimado, triste, querendo morrer, querendo sumir, querendo tomar veneno, querendo deixar o marido, querendo deixar a mulher, querendo jogar tudo pro ar, querendo subir no muro. Sabe por quê? Porque não está se alimentando da palavra. Porque aquele que se alimenta da palavra, irmão, é semelhante ao monte Sião que não se abala. Aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica é semelhante ao comissário prudente que edificou a casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, bateu com força, bateu com ímpeto, disse: vamos derrubá-lo, vamos destruí-lo, vamos acabá-lo, mas não destruiu, não derrubou, nem acabou. Ela permaneceu de pé porque está edificado na palavra. Glória! Aleluia! Essa é a diferença, igreja. Essa é a diferença. Não fique se empolgando porque na igreja tal, na igreja não sei da onde, é o movimento,
e o povo roda no pé só que nem peão, pula no pé só que nem um saci pererê, lá o fogo cai, aleluia, mas não dá 5 dias, eu ia dizer 5 meses, não, 5 dias é muito pouco, não dá 6 meses, o camarada está querendo rodar para pular carnaval, dançar quadrilha de São João, tomar a branquinha, meu Deus do céu, essa branquinha, não estou falando d'água não, eu também branquinha, é outra branquinha perigosa, que botaram pimenta nela e ela ficou água ardente, meu Deus do céu. Aí é por quê? Porque falta a palavra, o que alimenta o homem é a palavra, não é movimento, aleluia, não é pular, não é correr, não, são coisas que vêm quando a gente está animado, mas isso aí não edifica, o que edifica o homem é palavra de Deus, aleluia, quer crescer forte, quer permanecer firme, se alimente da palavra. Eu tenho um ensino que é mais para obreiros, eu nunca mais falei esse ensino, que é lá Levítico, eu não estou lembrado bem a referência, que fala os que não podiam servir na casa de Deus, nem que tinha deficiência visual, nem que tinha sarda, nem que tinha pé quebrado, mão quebrada, testículo quebrado, está lá escrito assim, ou quem fosse anão, não podia servir. Eu não vou falar os detalhes para não ficar prolixo aqui, mas o anão, ou nanismo, é uma consequência de quem se alimentou pouco na infância. O nanismo, segundo reportagens que eu já assisti, o nanismo é consequência de pessoas que se alimentou pouco quando era criança. Você já viu aquela propaganda, não sei se era do Biotônico Fontoura, comer, 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 é o melhor para poder crescer. Vocês não sabem, não é tempo de vocês não, vocês estão rindo aí, sabe quem sabe é eu acho que só eu mesmo, sabe, eu, pastor Canto, pastor... Tá vendo aí? Celita sabe. Porque o que faz a pessoa crescer é se alimentar. Por quê? Outro dia eu ouvi uma curiosidade científica. Por que é que apesar de no mundo nós já temos, eu acho que uma média de 7 bilhões de pessoas. É muita gente, meu irmão. Eu acho que eu peço uns 75, 80 quilos. Já pensou isso multiplicado por 8 bilhões? Por que é que isso não influencia na terra, no peso da terra? Porque, na verdade, tudo que está em nós é o da terra. Por isso que não faz diferença. Tudo que a gente come, a alface, o repolho, o gado que come o capim, que bebe a água, tudo que está em nós vem da terra, então não interfere no peso da terra, porque tudo que está em nós é da própria terra. Mas aí, se eu não me alimento, eu não vou desenvolver de forma satisfatória. Eu estou falando em questão literal. Na questão espiritual, é palavra. Se eu não me alimentar bem da palavra, eu nunca vou ter estrutura para suportar as lutas, os revés, as perseguições, as rejeições, as traições, as circunstâncias que vão se levantar para tentar me derribar, para tentar me abater, para tentar me pôr para baixo. Se eu não estiver alimentado pela palavra, eu vou cair e vou tombar. Mas a partir do momento que você se alimenta da palavra, irmãos, glória a Deus, seria tão bom que os crentes, na sua maioria ou na sua totalidade, entendessem isso, irmãos. Por que é que as pessoas gostam mais daqueles cultos que as pessoas pulam e sei lá, e um se enverga assim, fica, não, bota para meu irmão, mata aquele negócio, é bom, é bonito, mas não faz efeito na vida espiritual, meu irmão. Mas não querem Bíblia, não querem palavra, fica enfadonho, fica cansado do lado de doutrina, o pastor fica 40 minutos, 45, 4 horas falando lá, e quando termina, eu não sei nada do que foi que ele falou, não aprendi nada. Olha, não venha colocar comigo não, seu filho da Bíblia. Preste atenção no que o pastor ensina. O seu TDAH que diz. Glória!
obviamente que você não vai aprender do dia para a noite, nem da noite para o dia. Isso exige tempo, dedicação, foco, determinação, força de vontade e perseverança. Aleluia, glória. Ou você pensa que eu sabia quem era o Abraião, que nem dizia o irmão Sandoval lá na sede de Madureira e Maceió? O Abraião. Era o Abraião. Quem era Jacó, quem era Isaac, quem era Jael, quem era Midian? Aleluia, glória. Sabia não, meu irmão. Sabia que era pós-tribulacionista, mid-tribulacionista? Não sabia. Mas aí com o tempo você vai para o culto de doutrina, para o culto de ensino, para a escola bíblica. Veja, a gente tem essa deficiência na escola, mas tem um culto de ensino. Então era onde eu deveria me dedicar e me esforçar. É por isso que pode chegar alguém de uma seita com uma conversa bonita para você, e você vai na conversa dele, na conversa dela. De repente pode chegar, eu vou falar, estou no culto de doutrina, qualquer coisa eu edito ali, tiro. Chega lá os mormons, com o livro dos mormons, fundada pelo Joseph Smith, que diz que o anjo, eu não sei se é o Gabriel, mas é o Miguel, acho que é o Gabriel, que é o mensageiro, apareceu para ele e deu outro evangelho, e ele vem com essa nova doutrina, Igreja do Santo dos Últimos Dias, mais conhecido como Mormons. Aí ele vai começar a ensinar para você, com uma conversa bonita e tudo mais, mas você não sabe que ele ensina dizendo que Jesus era casado com Marta e Maria. Você não sabe que eles ensinam isso. Você não sabe que eles dizem que existe o batismo pelos mortos. Se um parente seu morreu sem ser crente, eles ensinam que você se batiza por ele e Deus salva ele lá do outro lado. É assim que ele vai ensinar. E você vai entrar na conversa, vai cair na conversa dele. Por quê? Porque falta palavra. Ou senão vai chegar os testemunhas de Jeová, que é considerado outra seita, dizendo que Jesus não é Deus, e vem com aquela conversa bonita. Agora eu me lembrei do irmão, vou falar, qualquer coisa eu tiro da edição. Se assuste não. Se assuste não, eu vou falar pesado aqui, quer dizer, não é pesado, é palavra que eu não tenho hábito de falar, eu vou até ficar constrangido. Aí disse que chegou na casa do irmão crente assembleano. Sim, meu irmão, vem aqui para a gente falar de Jeová. Jeová? Você sabe, Deus é Jeová, Jesus Cristo é só um profeta e tudo mais. Peraí, irmão, peraí. Antes de o senhor fazer qualquer pergunta aqui, primeiro eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Por que é que a cabra defeca aquelas bolinhas e o boi defeca aquilo mole? O senhor sabe me explicar? Eu disse que ia falar um negócio meio esquisito, não se assuste não. Você sabe dizer porque é que a cabra defeca aquelas bolinhas e a vaca aquele cocô mole? Rapaz, não sei não, então vá-se embora daqui que nem de merda você entende. Dá para você não dizer essas coisas, que isso aí é pesado, não vai falar isso não. Tem a palavra, tem a Bíblia. É conhecimento dos céus, se alimenta do pão, aleluia, tenha pão. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, aleluia, glória a Deus. Lembra das 10 virgens? 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes levaram azeite de reserva, as loucas não levaram azeite de reserva. Tem que ter azeite de reserva, aleluia, para que em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Pastor, por que é que a preocupação do óleo é na cabeça?
tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém, queridos? Que Deus abençoe.